O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recorreu na terça-feira da decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que anulou os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário e réu confesso Marcelo Odebrecht na Lava Jato. O Gonet solicita que Dias Toffoli reconsidere a decisão ou que o caso seja enviado ao plenário da Corte se o pedido da PGR não for atendido. Na manifestação, o procurador argumenta que o ministro Toffoli anulou as decisões da Vara de Curitiba, mas não invalidou o acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Odebrecht. Abre aspas. Se o acordo de colaboração celebrado na Procuradoria-Geral da República não pode ser tido como nulo, e não o foi pela decisão agravada, não há falar em nulidade dos atos processuais praticados em consequência direta das descobertas obtidas nesse mesmo acordo. Fecho aspas para um trecho da manifestação aí do PGR. Paulo Gonet ressaltou ainda que os acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht foram fechados com a própria PGR e não pela Força Tarefa de Curitiba. Hoje, quarta-feira, quero dar as boas-vindas. Silvio Navarro, muito boa noite. Quero ouvi-lo aí sobre essa manifestação, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu, então, que o ministro Dias Toffoli ou reconsidere a decisão, que é muito difícil e pouco provável, Silvio? Ou que o caso seja, então, levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, caso o pedido aí do Procurador-Geral da República não seja atendido pelo ministro Dias Toffoli. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Cauti, Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. O Procurador-Geral da República verbaliza, vocaliza, coloca no papel tudo aquilo que nós temos dito ao longo de semanas. Aliás, a própria imprensa tradicional aparentemente despertou para aquela que é a maior excrescência da história do judiciário, a anulação de todas as multas, a anulação das condenações, a anulação do processo envolvendo a Odebrecht, a empresa que estava no epicentro da Lava Jato, no epicentro do Petrolão. Esse escândalo aumentativo e sem precedentes na história, não só do Brasil, como do mundo. Olha, Paula, o que o Procurador-Geral da República aponta são tecnicidades, e bastaria isso para que o próprio Pleno se manifestasse contra a decisão monocrática, algo que virou regra do ministro Dias Toffoli. Não há sentido nenhum na decisão do ministro Dias Toffoli. Primeiro ponto é a questão da jurisdição. Não era o foro adequado. Segundo ponto, a delação do Marcelo Odebrecht ela não foi anulada. Ou seja, ele continua sendo réu confesso. Então, como pode, com base no uso da operação spoofing, ou seja, da Vaza Jato, aquelas conversas supostamente, eu jamais uso supostamente numa frase, mas aqui eu vou usar, supostamente trocadas entre procuradores da Força Tarefa de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, foram usadas como prova, uma vez que elas eram alvo de ato criminoso, hackeamento, foram obtidas de forma ilegal. E por que eu estou usando supostamente? Porque jamais houve uma perícia oficial com amplo direito de defesa. Isso foi chancelado por Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli herdou todo esse processo. Ou seja, utilizar as provas da Lava Jato para dizer que havia ali uma conversa, uma armação entre o juiz e os procuradores serviu para anular toda a prova mais robusta já construída durante a Operação Lava Jato, que encontrou na Suíça terabytes em 7 HDs dos programas MyWebDB e Drozes, que foram furados à broca, e somos repetitivos, sempre lembramos dessas cenas, porque foi aí que começou o fim do fim da Lava Jato. Foi aí que os acordos de leniência começaram a ser desconstruídos. Paula, então é evidente que o Pleno precisa se manifestar. Do contrário, serão todos cúmplices dessa ação de Dias Toffoli, que atuou como ministro do Supremo, mas na verdade era um advogado informal
da Odebrecht. Adalberto Piotto, muito boa noite. Como é que você avalia aí essa contestação, essa manifestação do PGR, Paulo Gonet, que pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere essa decisão, ou então que leve a plenário para que os 11 juízes possam apreciar, os 11 ministros possam aí apreciar o caso e não por meio aí de uma decisão monocrática como fez Dias Toffoli. Boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Cauti, Silvio. Eu vou me juntar ao Silvio em alguns aspectos, só vou me permitir ir um pouco além. Acho até, viu, Augusto, eu vou lhe pedir licença, acho que vou me antecipar alguma coisa que você vai dizer. O que o procurador está dizendo é o que o Marcelo Odebrecht disse, ele disse mesmo. Não pode ser apagado. Marcelo Odebrecht deu aquele depoimento em uma colaboração premiada de livre e espontânea vontade. Ele estava acompanhado dos advogados. Nós já reproduzimos cenas aqui do depoimento do Marcelo Odebrecht em que você não o vê ali, digamos, assodado pela pressão de procuradores, sob a arma na cabeça. Não, nada disso. O que o procurador está dizendo aqui é quase que uma lógica semântica. Se o sujeito falou, e ele falou de forma muito, convenhamos, né, de forma muito clara, não pode ser apagado. Mas vamos lá, tem um pouco mais que isso. Ele aplica um conceito de lógica jurídica. Se a colaboração, o depoimento do Marcelo Odebrecht, como já citou aqui o Silvio, não foi anulado, como é que eu não posso ou devo desconsiderar este fato na análise que aí vem um problema absolutamente monocrática de um juiz do Supremo, no caso de Dias Toffoli, que ofende a própria história, inclusive no que o Supremo jogou contra a Lava Jato. Porque, vamos lá, duas decisões são talvez as maiores da relação, digamos, ambígua do Supremo com a Operação Lava Jato. Aquela decisão, por exemplo, da derrubada da segunda instância, de prisão depois de segunda instância, o que permitiu, por exemplo, que permitiria, por exemplo, Lula se candidatar, mas mais que isso. Aquela decisão também da mudança do CEP, né? O CEP de Curitiba não vale para esse julgamento, o que é também uma excrescência jurídica, mas ambas essas decisões foram referendadas pelo Pleno do Supremo. Como é que agora um juiz, de forma monocrática, quer apagar um depoimento que não foi apagado, não pode ser apagado, e essa é a alegação, inclusive, do próprio PGR. O que o doutor Gonet está dizendo aí, quando tem que criticar, criticamos, mas convenhamos que agora ele está defendendo meramente uma lógica jurídica. Ele está defendendo a verdade, o fato. Mais que isso, né? Eu vou repetir. O que o Marcelo Odebrecht disse continua dito. Não foi apagado dos autos. Como é que você ignora, como está querendo fazer crer o ministro Toffoli, ignora uma coisa para tomar uma decisão, mas aquela coisa continua existindo. Não tem nulidade absoluta. A colaboração continua existindo. E o que ele disse, ponto. Incrível como as coisas óbvias precisam ser ditas na República Brasileira, né? O que o Gonet está fazendo aqui é dizer as coisas mais óbvias no direito e no simples trato dos fatos. É só isso. Carlo Cauti, muito boa noite. Você que segue aí no Centro-Oeste, em Goiás, seja bem-vindo, Carlo Cauti. Quero ouvi-lo também em relação a essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, aí do procurador Paulo Gonet. E ele tem dois argumentos, dois pontos que chamam aí a atenção nessa manifestação, né? Uma delas é levantar essa questão que realmente a delação premiada, o acordo de colaboração premiada não foi invalidado pelo ministro Dias Toffoli. E tem uma outra questão que o Gonet levanta, é que o acordo da Odebrecht ele foi homologado, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça do Paraná. Porque o ministro Dias Toffoli, na sua decisão para anular as condenações, ele disse que então o juiz Sérgio Moro havia sido parcial e teria agido em conluio com a acusação. E Paulo Gonet diz, mas espera lá, o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal e não tem nenhuma relação com a 13ª Vara Federal de Curitiba. Boa noite, Cauti. A gente não está te ouvindo ainda. Ainda não? Então, enquanto a gente restabelece o som de Carlo Cauti, jogo aqui para Augusto Nunes. Muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, grande Piotto. Prazer estar com você aqui. Meu irmão Silvio,
Carlo Cauti, nosso viajante. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos ao cerne da questão. O Dias Toffoli está tentando se livrar, está tentando destruir ou anular provas de que ele, né, precisa ser investigado, porque ele é denunciado, foi denunciado pelo, segundo a confissão do Marcelo Odebrecht, é o Toffoli, o amigo do meu pai. Estava ali nas planilhas do Departamento de Propinas da Odebrecht. Eu peço ao Silvio, tem uma memória fantástica aí, que me corrija se eu errar as datas aqui. Mas antes disso, voto monocrático, tomando uma decisão desse porte, é um completo absurdo. Eu também exijo que os ministros, que o plenário todo se manifeste. Vamos ver o que dizem os budinhos do Bolsonaro, vamos ver o que diz o Gilmar Mendes, inventor da absolvição por excesso de provas, no caso no julgamento da impugnação da chapa Dilma Temer. Vamos ver o que diz a Carmen Lúcia. Vamos ver o que dizem todos. Não venha com essa de voto monocrático, não, que é incumbir um de fazer o serviço sujo e você ficar fingindo que não concorda, mas não pode falar porque, meu Deus, são superjuízes, aí não pode ser contestado sequer por outros superjuízes. Agora, vamos lá. Em 2016 foi feita a confissão, é isso, Silvio? Na primeira troca de recados, e-mails, né? De e-mails, acho, que entre o Marcelo Odebrecht e diretores da empresa, o Toffoli foi chamado de amigo do meu pai em 2007, já nessa época. Em 2016, foi feita essa confissão, essa revelação gravada, é isso? Pois bem, a Odebrecht, quando deu sinais de que faria, o Marcelo Odebrecht, em nome da Odebrecht, quando ele disse que revelaria fatos importantes, né, numa delação premiada, imediatamente, no dia seguinte, houve aquele diálogo entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado, que era diretor, um dos diretores de um puxadinho importante da Petrobras. Ele disse: é preciso conter a sangria, juntando todo mundo e tal. O Toffoli está insone com isso desde 2016. Desde 2016. E ele esperou até 2019 para abrir aquele inquérito ilegalmente, para acabar com essas ofensas, insultos ao Supremo Tribunal Federal, a integrantes do Supremo, porque isso ameaçava o Estado de Direito, etc., etc., e incumbiu o Alexandre de Moraes de relatar, de comandar esse inquérito. E a primeira investida da dupla, que foi logo no começo do ano, foi em abril, foi desastrada a estreia da dupla, né? Porque eles tentaram censurar a revista Cruzoé, que deu na capa essa revelação. O amigo do meu pai é o ministro Toffoli. 3 dias depois de decretada a censura e de ter convocado editores da revista
para prestar depoimento à Polícia Federal, então ele recuou, porque naquela época ainda restava um pouco de vergonha à imprensa velha e os jornalistas reagiram contra aquela censura descarada. Eles recuaram, mas não desistiram disso. E, finalmente, com essa decisão absurda, o Toffoli se livrou do processo, ou tentou se livrar, anulando o que disse o Marcelo Odebrecht. E é a mesma coisa que eu compareci a uma delegacia, olha que eu matei fulano, está em tal lugar, está aqui a arma do crime, tá, eu matei por isso, e aí o juiz vem, depois de alguns anos, olha, tudo que você falou não vale, mas você continua solto pela confissão. Aquele dinheiro que você ficou de pagar não precisa, eu devolvo, etc. Ele não estava absolvendo o Marcelo Odebrecht. O grande alvo dessa decisão criminosa era o próprio Dias Toffoli. Não pode se safar assim tão facilmente. É a decisão mais vergonhosa da história dos tribunais, desde o surgimento do primeiro. É a mais vergonhosa decisão tomada por uma corte de qualquer instância e não pode acabar assim. Então o Paulo Gonet disse o óbvio, e vamos lá, o Toffoli se baseou no Vaza Jato. Tá. Aquela conversa eu tive, repito, um irmão promotor por muitos anos que conversava com o juiz antes dos julgamentos com a maior naturalidade para dizer que iria pedir a condenação de alguém ou a absolvição. Trocava ideias. Por que não? O que eu li naqueles recados, né, que a imprensa reproduzia com tanto estardalhaço e indignação simulada, aquilo ali foi... naquilo eu vi um grupo de procuradores e juízes que desbarataram o maior esquema corrupto da história, lutando para finalmente condenar um grupo que se acha condenado à eterna impunidade. Foi isso que aconteceu. E a Lava Jato conseguiu. O Dias Toffoli, que é integrante desse grupo, está se absolvendo da forma mais deslavada, tá? Com o maior cinismo que eu já vi na minha vida, né? Entre juízes, ministros, né? Porque juiz ninguém é lá. Só para não perder o embalo, deixa eu só passar de novo aqui para o Silvio, depois eu já dou as boas-vindas novamente para o Carlo Cauti. Obrigado, Paula. Peço licença para complementar o comentário do Augusto, porque nós temos os documentos, nós temos os e-mails. Então eu queria trazer as informações datadas aqui, Augusto. Eu tenho esses e-mails, tá? 13 de julho de 2007, numa mensagem a 2 altos executivos da Odebrecht, vamos dar os nomes, Irineu Bernardi Meirelles e Adriano Sade Seixas Maia, tá? O texto, é claro, nós estamos falando da reportagem que foi produzida pela revista Cruzoé, o furo foi deles, mas vamos trazer as informações, né? Como de tem vários outros e-mails, mas vamos lá. Marcelo Odebrecht, ele pergunta para esses 2 executivos que eu trouxe os nomes agora, da seguinte forma, abre aspas. Afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? É Adriano Maia quem responde, abre aspas, em curso. Tá? A conversa envolve mais outras pessoas, sempre tratado como amigo do meu pai. Tem uma parte em que eles tratam, o Marcelo Odebrecht escreve no documento da seguinte forma, quando a Lava Jato o interpela, aí já é um outro momento, porque isso é 2007, abril de 2007, Augusto. Ele responde da seguinte forma,
A mensagem se refere a tratativas que Adriano Maia, executivo da empresa, tinha com a AGU, sobre temas envolvendo as hidrelétricas do Rio Madeira. Amigo do amigo meu pai se refere a Antônio Dias Toffoli. AGU é Dias Toffoli, o AGU, o advogado-geral da União. José Antônio, que ele já não gosta mais de usar Dias Toffoli, foi advogado da União em 2007. Antes, porque ele entra no governo Lula logo em 2003, ele era uma espécie de subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Ele era o empregado do José Dirceu. Ele era o segundo do José Dirceu na Casa Civil. Depois, ele segue no posto, 2005, 2007, ele se torna advogado-geral da União e em 2009 ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Só para a gente datar, Augusto, para ficar bem claro que as mensagens a gente também tem.